eu estar errado, né? O Matias falou assim, ó, muito bom debate. Obrigado aí, meu querido. Mas não foi debate não, aqui é troca de ideia, né? O Matias falou assim, ó, em minha opinião, moral última é objetiva. E nós, humanos, temos que buscar através da moral subjetiva que vai mudando ao longo do tempo. Então, é mais ou menos o que eu estava tentando explicar, né? A gente tem moral subjetiva. A gente pode imaginar, assim como a gente imagina um sistema financeiro perfeito, assim como a gente imagina um sistema político perfeito, não fica o pessoal aí brigando, comunista, ANCAP, capitalista, não ficam brigando? Na cabeça deles, o sistema que eles apoiam é o perfeito. Então, assim, eles buscam aquele ideal, só que aquele ideal não é alcançável, né? A gente sempre tem ali algo que é abaixo do ideal. Então, o ideal é uma coisa. Eu viver com o ideal é amar o próximo, o ideal é respeitar as pessoas, eu vivo tentando achar esse ideal, mas ele é subjetivo. Aqui, ó, Antônio, eu fiz uma pesquisa no ChatGPT, alguns filósofos que acreditavam na moral objetiva, né? Ele citou aqui Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, René Descartes, Emmanuel Kant, que já tinha citado, né? Russell, Karl Popper. Karl Popper, inclusive, acho que é um precursor da ciência, né? É um filósofo cientista. Opa, recentemente. Hilary Putnam. Mas se você pesquisar sobre os filósofos que defendem a moral subjetiva, também vai ter uma cacetada. Claro, é o que eu falei. Tá entendendo? Tem filósofos de... Não colocou que não dá para bater um martelo, né? Não, mas ninguém tá batendo martelo. Só o fato de ter debate entre moral objetiva e subjetiva já mostra que a moral é subjetiva. Ó, o caminho de Buda fala assim, ó, na verdade, não necessariamente. temos que definir o que é moral. Depois de definido, vemos que a moral muda conforme o tempo, localidade e o conjunto de pessoas. Já tem um problema aí. O que é moral para mim e para o Sandro já não é moral para o conservador. Sim, mas esta é nossa opinião. A realidade é outra. Se elas acham que pode matar outra pessoa, isso continua sendo errado na realidade, porque a outra pessoa está sofrendo e o sofrimento todos nós sabemos que é ruim. Não se pode fazer o mal que você não queria que fizessem para você. Então a pessoa, mesmo enganada, a mentira continua sendo mentira. Mesmo que for a religião. Alguém da religião acha que deve matar um herege. É moral dentro da religião, porém é imoral, é antiético em um mundo real. Entende? Então, mesmo se for a religião A ou B fazendo uma maldade, a maldade continua sendo maldade. Mesmo que essas pessoas não percebam, o mal continua sendo mal e o bem continua sendo bem. Mesmo que a moral seja errada, a ética, a verdadeira moral continua sendo certa. Mesmo que as pessoas achem que a nuvem é feita de algodão doce, a nuvem não é feita de algodão doce. A nuvem é feita de gases, né? De vapor de água em estado de vapor e tal. Então, o que tem a opinião das pessoas não importa, o que importa é realmente o que é verdade. O que realmente é verdade nós descobrimos através da filosofia, meditação. Existe sim uma moral absoluta que é difícil de achar porque ela não aparece, ela não brota do nada. Isso eu concordo com o Antônio. A moralidade, a ética não vai brotar do nada, ela vai ser descoberta ao longo dos anos, dos séculos e dos milênios. E por isso que é importante ter a herança e a tradição escrita, para escrever e passar a herança cultural. Não é apenas a herança de dinheiro, a herança de construções, de ideias, a herança de bons ensinamentos. É isso que é o bom da humanidade. Então eu concordo um pouco com o Antônio e um pouco com o cara budista aqui. Vamos ver o que o cara diz aqui. Esse caminho de Buda. Ó, para mim a homossexualidade é moral, é correto. Para o conservador é correto? Mas quando você fala... Mas aí é a opinião do conservador, não importa. Se as duas pessoas querem ficar juntas, não tem nenhum problema. Se são duas lésbicas ou dois gays ficando juntos, não tem problema. Cada um cuida da sua vida. Assim como o mundo deveria ser, por exemplo. Isso já mas não é uma forma de opinião, caracterizar como objetivo. Em nossa opinião. Sandro,
mas é na Não, nossa parece opinião, bom. minha e sua. Por exemplo, quer ver, Como ó, deveria ser assim? quê? Como que você sabe que o mundo deveria ser assim? Porque Que é esse minha seria opinião. Mas como Ó, você vou fala assim, botar não, aqui de novo deveria na ser tela. assim. Vou botar aqui na tela de novo, ó. Ó, moral, eu botei qual na tela? Ó, subjetiva ou objetiva? Subjetiva, Ó, a subjetiva. moral subjetiva refere-se a um sistema de valores e normas morais que são determinadas individualmente, Sim, meu variando de querido. pessoa para pessoa. Sim, tem a moral subjetiva e a objetiva. Tudo bem. Agora eu vou entrar em outra questão, como ele comentou aqui do anarcocapitalismo. Primeiro que anarcocapitalismo é um nome popular errado. Porque anarcocapitalismo não é anarquismo e nem capitalismo. Porque é o seguinte, não confunda capitalismo com comércio. Capitalismo é o comércio misturado com o Estado, que é ruim, porque tem a parte coercitiva do Estado. Então, eu não defendo capitalismo misturado com o Estado e nem anarquismo. Nem anarquismo. Eu defendo comércio natural apenas. Comércio. Você deve ter uma propriedade legítima. Quem usa, delimita e defende as propriedades legítimas, as interações legítimas. E que você só deve reagir em caso de agressão. Se você quiser fazer uma cidade comunista com 10 mil comunistas, onde todo mundo concorda com o comunismo e coletivizaram as fábricas, as plantações, todo mundo concordou com o comunismo e criaram uma cidade comunista desde o zero e tal, maravilha, faz o que você quiser. Pronto. E se for uma cidade com 10 mil habitantes, onde cada um tem sua casa, suas propriedades e tem hierarquias naturais de comércio, tudo bem, lindo, maravilhoso. Então, o nome anarcocapitalismo é errado. O nome certo é libertarianismo e que já existiu em todos os momentos da humanidade, inclusive hoje em dia. Hoje em dia tem países que na prática já são libertários. Bairros inteiros que vivem em harmonia, em paz, e já são libertários. Então, sobre o anarcocapitalismo é isso, é libertarianismo. E tem a parte, toda ideia tem a parte boa e a parte ruim. O que não pode é fazer mal para as pessoas. Toda ideologia tem a parte boa e a parte ruim. Por exemplo, o capitalismo. Por que a hierarquia capitalista ela pode ser ruim ao longo dos tempos? Porque mesmo ela tendo sido conquistada legitimamente, a mão de obra vai passando geração e fica consolidado tudo na mesma. Aí tem a família do pai, do filho, do neto, o bisneto, trineto, tetraneto. E o pessoal da mão de obra vai continuando na mão de obra e proletário e os funcionários continuam sendo. Então, realmente pode ser que perpetue uma desigualdade para sempre, mas às vezes também não. E aí, como que eu vou explicar assim? Aquela empresa, ela vai se mantendo através da legislação do Estado ou por conta própria, por defesa própria? Então, tem essas questões. Tem muitas empresas que se mantêm geração após geração de maneira legítima. E tem outras empresas que se mantêm de geração após geração de maneira ruim. Então, o que nós podemos entender é que as classes vão se consolidando e tem os espaços consolidados e conquistados de maneira errada e de maneira boa. Tem empresas de geração em geração que são ruins, empresas de geração em geração que são boas. E a mesma lógica também é para a genética, né? Se pessoas da genética boa se relacionam com pessoas da genética boa, elas vão continuar mantendo a genética. Se pessoas da genética ruim se relacionam entre elas, vão continuar. Claro que genética é algo que muda. A genética ela muda sempre. E o amor é livre também. As pessoas se relacionam entre elas, de colorações diferentes, de opiniões diferentes. As pessoas se relacionam e isso sempre se reequilibra. A biologia sempre se reequilibra. O que às vezes não se reequilibra são as relações de poder entre países. E países, o Estado é muito pior que o capitalismo. Não adianta o comunista dizer isso, que o Estado comunista, que existe sim Estado comunista. Não vem dizer que, mas o comunismo não tem mais Estado. Sim, querido, mas hoje em dia todo comunismo teve Estado. Não vem com essa falácia que, mas o comunismo de verdade não tem Estado. Meu querido, nunca teve comunismo de verdade através do Estado. Olha lá a Coreia do Norte, a merda que é. Cuba, que é um lixo. Venezuela, outro lixo. A União Soviética também era ruim.
Se vocês querem fazer o comunismo de verdade, façam o anarquismo. Ah, mas o Estado não deixa. Pois é, então vamos reduzir o tamanho do Estado. Se vocês são anarquistas, parem de ficar pedindo penduricalho. Tem o pavor do anarquista que quer leis trabalhistas, que quer salário mínimo, que quer um monte de penduricalhos. Cara, vocês são burros. Tudo bem, lutar pela redução do Estado de maneira coerente, mas não para manter o Estado, porque a lei trabalhista, meu querido, ela só é boa para quem é empresário, grande e médio empresário. O pequeno empresário, como é que o pequeno empresário vai se tornar vai ter relevância com a burocracia da lei trabalhista? Como que um favelado vai montar um pequeno negócio? É muito difícil. A lei trabalhista atrapalha os pequenos, os iniciantes, os microempreendedores e consolida o poder dos grandes. A lei trabalhista, o que é? O que são as leis trabalhistas? O capitalismo malvadão agora está atrapalhando os pobres e o proletário, blá blá blá. Então a solução era reduzir o capitalismo, reduzir o Estado e não colocar mais Estado, mais legislação capitalista, porque isso atrapalha os pequenos e os médios e consolida com os grandes. E isso tem até críticos da esquerda, que são da esquerda, que dizem isso. Até alguns marxistas que perceberam isso. E principalmente o pessoal da direita percebeu isso. Porque as leis trabalhistas, elas atrapalham os pequenos e os médios e ajudam os grandes. Lei trabalhista é um inseticida fraco que mata as ervas daninhas pequenas e fica só com a erva daninha grande. Por isso que a lei trabalhista, ela faz parte do capitalismo estatal, que faz parte do socialismo, do Estado, as esmolas que o governo dá para as pessoas. Nós pagamos altos impostos e quem mais paga imposto é o pobre, é o trabalhador, porque quem produz a riqueza imediata são os trabalhadores braçais, são os operários, os obreiros. Eles produzem a principal riqueza. O patrão, ele é um intermediário. O capitalista, o patrão, ele é um intermediário. Ele produz uma riqueza que é mais especulativa, que é mais a longo prazo, médio prazo, que ele tem o capital. Quem produz a riqueza imediata e paga a maioria dos impostos são os trabalhadores. Então você, socialista, petista, pateta, que gosta de aumentar impostos, vocês estão jogando a conta nos trabalhadores. Lei trabalhista joga a conta nos trabalhadores. Por isso que os países que têm menos leis trabalhistas e menos impostos, o trabalhador ganha mais, porque é o trabalhador que produz a riqueza a curto e médio prazo, a riqueza imediata. O empresário se ferra depois. E eles fogem do país, porque o empresário e o capitalista quer dizer capital. Mesmo sem o Estado, eles ganham dinheiro a médio e longo prazo, enquanto os trabalhadores ganham dinheiro mais imediato. Por isso que todo imposto, toda lei trabalhista atrapalha mais os pequenos. Entende? E a solução para o Brasil, é muito simples, meu querido. Reduzir o tamanho do governo federal. Pronto, vamos reduzir o tamanho do governo federal. Deixa a competência para os estados e principalmente para os municípios. Se você não gosta da legislação da cidade A, você vai para a cidade B ou para a cidade C. Muito melhor, muito mais fácil de resolver problemas. A Federação Brasileira é um grande lixo. Tem que reduzir a Federação Brasileira e entregar mais poder para os estados e municípios. E isso faz parte do libertarianismo. Você quer fazer um clube onde tem 10 mil associados de esquerda, você faz. Quer fazer um clube onde tem 10 mil associados de direita, você faz. E cada um faz o que você quiser. O que você não tem direito é de entrar pela força na propriedade dos outros. Isso você não tem direito. Cada um respeita a sua propriedade, cada um respeita seu espaço físico. E pronto, vamos viver em harmonia. Era isso que eu tinha para comentar sobre o tema. Esse tema de ética e moral é muito importante. Hoje, dia 17, dia 18, agora mesmo, olha aqui. Dia 17, dia 18 de dezembro de 2025. Por hoje é isso, agradeço para quem assistiu o vídeo até o final.